Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá, bem-vindos a mais um episódio do quadro A Mãe Também Pode. Hoje a gente está aqui com a Sulenir, né? E primeiro eu queria fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores desse episódio, que é a BS Care e também a Bambu, né? Que são os nossos novos parceiros aí para esse quadro. Seja bem-vinda, Suli, né? Obrigada por topar e vir compartilhar um pouquinho da tua história aqui conosco, né? Queria que tu começasse contando então um pouquinho de como era a tua vida antes de ter os filhos, né? Se tu trabalhava sempre na mesma área, como que foi? Oi, tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo convite, estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Não, na verdade, embora eu já tenha 22 anos de profissão, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu comecei a trabalhar como faxineira. Com 15 anos eu fui trabalhar numa maquininha de sorvete italiano, aquelas, sabe? E a pessoa que era dono dessa máquina de sorvete foi quem me deu a oportunidade de entrar no ramo onde eu tô hoje. Então lá trabalhei com 15 anos com ele, lá com 19 anos ele me convidou então para ser assistente dele e eu entrei nesse ramo e tô aí até hoje. Sim, que bacana. É bom que, como tem pessoas que dão também, né, a oportunidade, assim, de crescer e evoluir, sim, né, assim, é um passo que às vezes a gente precisa dar e que as pessoas oportunizam também, né. Isso aí. Nesse ano, então, de 2024, né, a gente queria saber quantos anos os teus gêmeos, então, vão fazer? Vão fazer 10 anos agora, em junho. 10 anos já. A Suli, então, ela é mãe da Anitta e do Joaquim, né? E da Joana. Da Joana. Isso. A Anitta e o Joaquim, eles têm, então, uma paralisia cerebral, né? Isso. Eles nasceram, então, com 26 semanas. 26 semanas. E hoje, então, para, né, ter esse quadro especial, a gente vai falar um pouquinho sobre a paralisia, o que ela é, né? Ela, através da Suli, então, a gente vai ter um maior conhecimento, né, e oportunizar as pessoas também de saberem, né, porque isso é uma coisa que não é tão raro assim, né, a gente precisa saber conviver também com pessoas assim, com pessoas que têm autismo, qualquer, né, especialidade que tenha na criança. Eu acho que toda a sociedade, né, precisa saber evoluir junto, né, e conversar sobre esse assunto. A paralisia, então, pelo que eu andei pesquisando, né, ela afeta uma a cada 100, né, a cada 1000 bebês, desculpa, mas quando eles são prematuros, né, essa probabilidade é bem maior de acontecer, né? Sim. Como que vocês descobriram, como que foi, assim? A paralisia cerebral da Anitta e do Joaquim, ela é uma sequela da prematuridade. Então, ela se diagnostica após o nascimento. Ela é uma lesão que foi causada por 3 órgãos imaturos, que é um coração imaturo, um pulmão imaturo, que levou um sangue sem uma oxigenação suficiente para um cérebro imaturo, e neste cérebro aconteceu uma hemorragia. E aonde houve essa hemorragia, não existe mais atividade neurológica. Então os neurônios daquela área ali foram mortos pela hemorragia e ficou uma cicatriz nesse cérebro. Então essa cicatriz ela acaba lesionando assim, ou atrasando, digamos, afetando essa parte do cérebro que é o responsável, digamos, pela parte motora deles. Então eles têm hoje a paralisia em razão dessa conhecida pela medicina como leucomalácia. Eu olhei que tem vários tipos, né, vários níveis, assim, que dependendo, eu acho, então, disso, que como afeta algumas partes, né, nem todos são iguais, né, nem como que é o caso, assim, dos teus gêmeos, né, eles têm, assim, mais ou menos as mesmas disfunções, assim, ou não? Dependendo do tamanho da hemorragia, é o tamanho da área afetada, no caso deles, né? Então, a Anitta,
A paralisia, ela tem 5 níveis, né? Então, quanto maior o nível dela, maior é a gravidade, digamos, né? O maior é a sequela. Então, a Anitta, ela tá num grau 4 indo para um 3. Por que eu digo indo para um 3? Porque quanto mais a gente incentiva eles, quanto mais terapias a gente faz, quanto mais... como é que eu vou usar o termo agora? Quanto mais a gente trabalha essa deficiência, a gente estimula, acaba que muitas vezes outras partes do cérebro assumam aquela determinada função que a parte morta, né? Vou usar o termo morta, não consegue desempenhar. Então, outras áreas acabam assumindo aquela função. Então, a Anitta hoje, ela está indo de um grau 4 para um grau 3. E o Joaquim, pelo fato dele ter tido a hemorragia nos 2 ventrículos, né, esquerdo e direito, ele tem as 2 partes, as 2 laterais do corpo afetado. Então, a Anitta tem hemiplegia, que é um lado só, o lado esquerdo dela é afetado, e o Joaquim teve diplegia, que são, então, os 2 lados afetados. Então, o Joaquim não tem nenhum membro que consiga desempenhar a função correta. E a Anitta consegue, com o lado direito, desempenhar, né? Ela consegue pegar um alimento e brincar, tem algum tipo de coordenação com o lado direito, né? Então, o Joaquim ele tá indo de um 5 para um 4. Com bastante estímulo, a gente espera que a gente consiga chegar até um 4. Eu vi que, tipo, isso é uma coisa absurda, assim, a evolução, né? E quando, tipo, existem muitas terapias que auxiliam, né? Porque eu vi que não tem, né, tipo, como é que vamos dizer, um tratamento totalmente, né? Mas eles conseguem, tipo, diminuir esses níveis, então, com essas terapias. Isso, as terapias ajudam nessa questão que eu te falei, assim, de outras partes do cérebro acabarem assumindo as funções daquelas que hoje não têm mais atividade. Então, a gente luta com essas terapias para conseguir melhorar um pouco a qualidade de vida deles com as terapias e os equipamentos que hoje a gente tem. Sim. E como são, assim, né, a rotina diária, assim, contar um pouquinho para nós quais os maiores desafios, assim, né? Acho que desde que tu, né, desde sempre, assim, tipo, porque tudo é um desafio, né? Então, eu acredito que para ti é muito maior e ainda de gêmeos, né? Em dobro, no caso. O maior desafio, eu acho, de tudo, assim, é a parte financeira. Porque no nosso país, tudo que se relaciona à saúde é extremamente caro. Então, tanto terapia, quanto equipamentos, quanto tudo que a gente busca hoje, né, nesse meio, ele acaba sendo muito oneroso. Só para comparar, assim, um andador de uma criança típica, que a gente fala, então, né, custa lá seus 100 e poucos reais, né, um andadorzinho para te pôr a criança ali para dar os passinhos. Um andador hoje que você vai comprar para uma criança que tem paralisia cerebral, ele custa mais de 10. 12 mil, por volta de 12 mil, né, o inicial, assim. Então, não tem comparação, assim, é tudo extremamente caro. Então, o dia a dia, assim, ele é bastante puxado, porque como os dois são totalmente dependentes da gente, acaba que a gente acorda e vai dormir em função deles, porque eles precisam da gente para se alimentar, para ir no banheiro fazer xixi, para tomar banho, para levar e buscar das terapias. Então, como são muitas terapias que a gente precisa fazer para várias áreas, né? Fonoaudiólogo, fisioterapia, terapia ocupacional, a gente tem que sair quase todos os dias da semana. Então, agora que é época de férias, fica um pouco mais tranquilo. Mas na época que tem escola ainda, então o corre é puxado. E eles vão para a escola, como é que foi essa adaptação, assim, né? Eles começaram a ir para a escola ainda na educação infantil, quando eles tinham 1 ano e 8 meses. E a escola onde eles iniciaram é uma escola que oferece até a graduação. Então, era uma escola muito boa nesse sentido, pelo fato deles iniciarem ali na educação infantil, começarem no pré e no ensino, então, fundamental, né? E hoje eles estão indo para a 4ª série. Eles acompanharam a turma até o final do ano passado. Eles tinham muitos coleguinhas que vinham com eles desde lá da creche, né? Da educação infantil. Então, agora com essa nossa mudança de cidade, a gente acabou optando por tirar eles de uma escola regular e colocar eles numa escola especial. Não que a escola regular não tenha
condições ou não tenha qualidade no ensino, né? Mas a gente sabe que uma escola especial hoje, ela tem muito mais a oferecer nesse sentido, né? Sim. Porque os profissionais são mais direcionados para aquilo ali, são focados naquilo ali. E numa escola especial, você fala em 8, 10 crianças por turma. Sim. Numa escola regular, você fala em 30 crianças por turma, né? Sim. Então fica bem mais difícil mais para uma atenção, professora. né? O cuidado, assim. E nessas cidades, então, né? Onde que vocês estavam morando antes? As terapias, tu diz? Isso, onde tu estava morando era? Carazinho. Carazinho. Isso. Na verdade, assim, quanto maior o centro, maior a cidade, mais profissionais, mais clínicas, mais recursos a gente tem disponível. Quanto menor a cidade, menor é o recurso. Não que não exista, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm crianças ou o próprio adulto que tem paralisia, que eles nascem, crescem, envelhecem necessitando de terapia, né? Sim. Porque o músculo atrofia, porque não tem a movimentação que a gente tem, né? Então eles não têm, se não fizer fisioterapia, acaba atrofiando, independente da idade. Sim. Então, mesmo sendo adulto já, eles têm essa necessidade de ter essas terapias. A gente sabe que nas cidades menores é mais limitado. Tem fisioterapeutas, tem terapeuta ocupacional um pouco mais difícil, fonoaudiólogo, mas normalmente eles são mais especializados na parte de recuperação pós-cirúrgicas, né? Então, quebrei um braço, vou lá fazer fisioterapia para recuperar o movimento. Mas que tenha uma formação assim mais específica para o desenvolvimento locomotor é bem limitado. São poucas clínicas hoje que têm isso para oferecer. Então a gente acaba ficando meio que dependente, assim, né? Porque eu ia dizer, aqui na cidade, por exemplo, agora que tem uma clínica assim, né, que pega mais essa parte de crianças, né, mais especial, assim, que são, né, tipo, focado naquilo ali, né, que tem desde psicóloga, né, as terapeutas, assim, que, né, para fazer esses estímulos e tal. Mas é pouco, né? Então, acho que quem tá numa cidade pequena também é mais difícil, tipo, de encontrar, sempre tem que sair, enfim, né? Acaba tendo que procurar centros maiores, se quiser alguma coisa assim que seja mais direcionada para aquilo ali, acaba tendo que procurar em centros maiores. E quais os recursos, assim, né? Tipo, digo que tu acha que são mais úteis, então, né? Tipo, algum equipamento, alguma coisa, assim, que mais auxilia eles, né? O Joaquim não tem muito controle ainda da cervical, né? Então ele não segura a cabeça totalmente. Segura por um período, mas como ele tem a musculatura mais fraca, assim, pelo fato, né, da paralisia, ele segura por um tempo e cansa. Então a gente vê muito problema cervical com crianças com paralisia cerebral por postura. Então, no momento ele está sentado certo. Daqui 1 ou 2 horas ele cansa, então a cabeça tende a cair para um lado e cair para o outro, né? Então a gente fez a aquisição de um equipamento que chama HeadPod, que é um sustentador de cabeça, vamos dizer assim, que ele é de silicone, então a gente pode usar em vários outros lugares, além da cadeira de rodas, né? Eu uso no triciclo, eu uso na cadeirinha de alimentação, dá para usar no carro também, para viajar, para ficar com a cabeça, né? No carro acaba usando o colarzinho aquele que nós mesmos aí fica mais relaxadinho para trás, né? A gente desenvolve eu e a minha mãe, que faz com que eles fiquem com a cabeça apoiada, então eles viajam com a cabeça apoiada, porque o normal ele tem uma abertura, então acaba que cai o queixo, igual, né? Mas a gente faz um que ele é fechado aqui na frente, ele tem um apoio pro queixo, e a gente já fez para outras pessoas, já vendeu, já comercializou, porque as pessoas pedem também isso pra gente, assim, onde que tu fez, como que tu fez, ai que legal, isso segura, isso ajuda, né? Então a gente acabou fazendo alguns para comercializar. Que bacana. Não é nosso foco, né? Mas a gente acabou fazendo porque ajuda outras pessoas também. E então, além do HeadPod, a gente tem esse, né, o apoio que a gente faz, que é um colar cervical, vamos dizer assim, que a gente não consegue encontrar muito facilmente para criança, né? E um apoio sanitário que a gente desenvolveu também, que também porque a gente eu queria muito, assim, desfraldar as minhas crianças. Eu não queria que eles fossem dependentes, porque eu pensava futuramente, na adolescência, como que vai ser eles na escola, numa festa, em algum lugar com fraldas. Então, assim,
Não que isso seja um problema, mas eu queria. Sim. Eu queria fazer eles evoluírem, né, nessa parte. Então eu lutei muito para conseguir. E como eles não têm esse controle, quando a gente senta eles no vaso sanitário, eles ficam desestabilizados, eles ficam com medo de cair para um lado para o outro, né? Então a gente desenvolveu um apoio sanitário para que eles sentem ali e se sintam seguros que eles não vão cair para nenhum lado, que eles estão ali, né? E pra gente facilita também pelo peso. Claro. Hoje eles já têm, vão fazer 10 anos, então eles já estão pesados. Então hoje, para mim, os 2 equipamentos mais importantes seriam o headpod para segurar a cabeça do Joaquim e o apoio sanitário. Sim. É legal porque a gente também, às vezes, nem pensa, né, em todas as possibilidades que tem ou quais os desafios que eles vão ter, né? Sim. Que o Nick também tem um assentinho, né, que é só uma coisa para diminuir ali o assento, o redutor. E, tipo, só isso ali já facilita, né? Que nem para ele, porque ele se sente seguro ali, porque senão realmente fica aquela coisa. Então, né, tipo, como é importante cada passinho, né, e coisa assim que a gente consegue, tipo, ajudar eles já, faz uma grande diferença. E como tu reequilibra, assim, né, as questões de trabalho, a rede de apoio, né, porque a gente não vence fazer tudo sozinha, a gente com às vezes já fica meio... Assim, a rede de apoio, ela precisa ser muito boa. No meu caso, eu tive muito auxílio da minha família, da família do meu esposo no começo também, que a minha sogra e meu sogro foram morar, quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, então... A minha sogra e meu sogro se dispuseram a ir morar na cidade onde a gente morava para me ajudar. Claro que naquela época a gente não sabia nada disso, a gente não imaginava que fosse acontecer, né? E aí a minha sogra me auxiliou até eles terem 1 ano e 8 meses. E aí depois, então, a minha mãe me deu muito auxílio nessa parte, assim, me ajudou bastante. O meu pai também, antes dele falecer. Então, sem a família hoje... Não tem como, né? Porque a gente chega num ponto assim, ou você trabalha para ter recurso para conseguir comprar para eles e oferecer para eles boas terapias e bons equipamentos para que eles possam se desenvolver mais, ou você não trabalha, consegue ficar com eles, auxiliar melhor eles em casa, fazer algumas atividades você mesmo, que não precisaria pagar, no caso, um profissional para fazer, né? Porque algumas coisas são fáceis de fazer, então a gente pode fazer, que até os terapeutas, assim, os profissionais ensinam a gente a fazer também como um complemento em casa, né? Então poderia ficar em casa fazendo isso, mas aí você não tem o recurso para oferecer para eles bons equipamentos, para oferecer para eles boas terapias. Então fica difícil às vezes pesar o que é melhor ou o que é pior. Até o momento a gente tem conseguido, graças ao apoio da família, conseguir que eu me mantenha trabalhando para não precisar abrir mão da questão do recurso financeiro. E existe, assim, algum recurso, né, via, sei lá, estado, alguma coisa que tu consiga buscar, assim, para adquirir algum equipamento, alguma coisa, ou nada? Graças a Deus, a gente morava perto de Passo Fundo, né? Então, Passo Fundo é um centro maior, tem mais recurso disponível. Então, a gente foi direcionado pela APAI, de Carazinho na época, e a gente conseguiu encaminhar muitas coisas por ali, através do SUS. Então, a gente recebe cadeiras de rodas para eles, a gente recebe as órteses, que são umas botinhas para que o pé fique na posição correta e não entorte, né? Porque como eles não têm eles não ficam em pé, o pé tende a ficar torto. Então a gente recebe as órteses também, e a banheira adaptada a gente recebeu, algumas coisas assim que a gente conseguiu pelo SUS. Poucas coisas, confesso, né? Mas tudo que vem sempre ajuda muito. Então, assim, os recursos são bastante limitados, é demorado. A gente faz mais de 6 meses que a gente tirou as medidas para conseguir uma cadeira de rodas nova para a Anitta, porque estava muito pequena. E até o momento a gente não conseguiu ainda. Então é tudo bastante lento, assim, né, esse processo. Mas sim, porque quando vê, tipo, daqui a pouco já, né? Eles crescem muito rápido. É muito rápido. Logo não serve mais. A gente vê pelo bebê conforto, outra cadeirinha, um assento, não sei o quê, que tu vai ver, tipo, ou tá com a altura, ou tá com o peso, ou tá com, né? E daí a órtese a gente brinca, e até o pessoal que faz a órtese às vezes diz, não, nós vamos tentar agilizar mais rápido, assim, a parte que é infantil, porque até chegar a órtese, muitas vezes a numeração já trocou e já não serve mais. Até o tempo de fazer, às vezes leva 3 meses para vir a órtese, chega já quase pequena.
E como, assim, tu, como mãe, então, né, tipo, lidou com tudo isso, teve que buscar alguma terapia também, porque a gente sempre tem uns altos e baixos e hormonais e tudo mais. Como que tu fez, né, pra conseguir, tipo, conciliar tudo isso e ainda tá, assim, centrada? Às vezes centrada, muitas vezes não. Eu precisei sim de ajuda. Quando a gente recebe um diagnóstico assim, a maternidade ela é um sonho que você idealiza, que você planeja, que você... vou ensinar meu filho a andar de bicicleta, vou ensinar meu filho a caminhar, como que vai ser quando eu levar ele o primeiro dia para a escola, ele vai ir levando a mochila, ele não vai levando, né? Então, quando a gente recebe um diagnóstico, é como se você tivesse... Quando você tem um filho, ele é o seu troféu, né? Eu conquistei isso aqui, ele tá aqui, é o meu troféu. Quando você recebe o diagnóstico da paralisia cerebral, é como se alguém fosse lá e pegasse esse troféu e levasse ele embora. Então você não tem mais aquele sonho, né? Aquele sonho, ele não é mais possível, ele não é mais palpável. E aí você acaba... Você recebeu a recompensa que você tanto quis, que é o teu filho, e você não vai abrir mão disso nunca, né? Ele é, de certa forma... tudo que tu esperava, só que não da maneira como tu esperava, né? Então, não deixa de amar, não nada, mas a gente passa, isso é comprovado por estudos, se você for pesquisar, que as pessoas, quando elas chegam nessa situação de receber esse diagnóstico, elas passam por alguns estágios, que o primeiro é a negação. A gente nega assim, não pode ser, não é verdade, não vai ser, não é isso, eles estão errados, esse diagnóstico não está certo, né? Não é isso. E aí depois você passa pela adaptação, quando você está se adaptando, você está aprendendo a ser mãe especial, né? E aí depois vem a aceitação. Quando você aceita, aí alivia. Aí alivia a carga, porque aí você sabe que é aquilo ali, né? Então, assim... Tem um vídeo no YouTube que é muito lindo, que é de uma mãe que teve uma criança com síndrome de Down. E ele é muito antigo. E uma amiga minha muito especial, assim, quando ela também é mãe de uma menina que também tem paralisia cerebral em razão da prematuridade, é um pouquinho mais velha que os meus gêmeos. Ela me disse, assista esse vídeo, que esse vídeo vai te ajudar. E é um vídeo muito lindo, que ele diz que a pessoa planejou ir para a Itália, conhecer Veneza, né? E de repente, quando ela desembarcou, ela estava na Holanda. Ela não estava na Itália. Então, se você focar no que você está perdendo, eu estou perdendo de conhecer Veneza, eu estou perdendo de conhecer a Itália, você não vai aproveitar nada do que a Holanda te oferece. E se você descer e dizer, poxa, que legal, eu estou na Holanda. Deixa eu descobrir o que a Holanda tem para me oferecer. Então, me ajudou muito isso e sem terapia eu acho que eu não teria conseguido. Eu precisei porque eu entrei num luto interno meu. Mas, graças a Deus, assim, passou, né? E a gente, que nem dizem, né? Passou a fase e aí... E existem ciclos, né? Fases, tipo, pra eles, pra gente. Eu acho que tudo a gente vai vencendo, conquistando, né? Que nem tu falou. Tipo, é uma luta por eles, pela gente também, né? Sempre tem aquela história que, tipo, Deus não dá o fardo maior que a gente pode carregar, né? A gente tem que tirar coisa boa disso, né? Tem que nem tu falou. Acho que a maioria que fala, assim, de alguma coisa especial, fala nessa coisa de aceitação, né? Porque aí, que nem tu disse, tu sabe o que tu precisa fazer, que tu sempre vai fazer o melhor que tu pode, né? E isso acaba, tipo, evoluindo mesmo. Todo pai, toda mãe vai sempre tentar oferecer o melhor que ele puder pro seu filho, né? Então a gente oferece algumas coisas um pouco diferentes, né? Às vezes muitos pais, vou comprar um brinquedo, né, para uma criança, um brinquedo diferente para a criança, né? A gente já pensa, podia dar tal recurso para eles, né? Vou pagar uma viagem para praia, né? Com esse dinheiro dava para pagar uma terapia X lá, que auxiliaria nessa parte. Então, a gente só tem uma visão um pouquinho diferente, né? A gente se adapta ao nosso meio, mas a gente faz a mesma coisa que um pai de uma criança típica faria. E como que é o relacionamento, assim, entre eles, né? Se dão super bem, assim? A minha menina, ela... Sempre dizem que nos gêmeos tem o gêmeo dominante, né? E o submisso. No meu caso, a minha menina é a gêmea dominante. Então, se ela resolve que ela não quer comer o pastelzinho de frango, não, meu mano também não quer.
Né? Ela tenta impor pra ele o que é. E ele é tranquilo. Ele aceita, tá? Então eu vou comer o outro, se tu, né? Se é pra te deixar feliz, eu vou comer, né? Mas eles não rola muito ciúmes entre eles, assim, entre os dois. Mas a minha menina, ela é mais, assim, de se impor mais. O Joaquim é mais tranquilo, mas eles estão bem. E quais as dicas, assim, né, que tu poderia dar, então, para as mães que às vezes ou tem o diagnóstico, ou enfim, né, o que tu gostaria de compartilhar, assim? Primeiro, dizer que não é fácil, né, quando a gente recebe o diagnóstico, que nem eu te falei, assim, desestabiliza, a gente perde um pouco o rumo, né, mas a gente tem terapias hoje que nos ajudam com isso. Eu precisei também, tomei medicação. Eu acho que a gente precisa buscar ajuda, né? Não deixem de buscar ajuda quando vocês sentirem que tá pesado, porque o fardo é pesado, ele não é leve. E, assim, a medicina, quando você recebe o diagnóstico, eles atiram uma bomba em cima da gente. Você precisa fazer tantas vezes fisioterapia, tantas vezes terapia ocupacional, tantas vezes fonoaudiólogo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É um bombardeio de informação em cima da gente que a gente não consegue nem... Não consegue processar. A gente não consegue nem ser mãe naturalmente. Ó, eu preciso dar mamar, eu preciso botar arrotar, eu vou deitar. Aquilo cai assim, em cima de você que você perde totalmente a direção. Então, assim, não se assustem, respirem e priorizem, né? Primeiro, o problema do meu filho é deglutição, tá com dificuldade para mamar, vai começar a comer, então eu vou trabalhar com a fono. O meu recurso financeiro me possibilita fazer 2 ou 3 terapias diferentes só, ou uma terapia diferente, priorize o que é daquela situação. Agora meu filho está na idade de sentar, de rolar, não está conseguindo, ok, eu fiz a fono, ele está conseguindo mamar melhor, eu vou diminuir 1 vez por semana a fono e eu vou entrar com uma fisioterapia. Porque não existe a não ser que você seja milionário, não existe uma forma financeira de você conseguir oferecer para eles tudo que os médicos te dizem que você tem que oferecer. Que deveria. Então isso frustra muito os pais, e eu presenciei uma situação com uma amiga há pouco tempo que descobriu que o filho dela teve uma paralisia cerebral e que ela descobriu só quando ele já estava com 3 anos, que ela chegou nessa situação, assim, ela disse, eu não sei aonde que eu vou tirar dinheiro, onde eu vou tirar dinheiro para pagar tudo. Eu falei, amiga, respira, prioriza o que tu consegue agora, busca através da justiça, porque infelizmente hoje tudo que a gente precisa oferecer para eles, assim, dessas coisas mais caras, o plano não cobre. Então a gente tem que entrar judicial, tem que pedir pro governo, pro estado, enfim, de certa forma, para conseguir oferecer. Então, respirem, calma, tudo passa, a gente aprende com eles aprendem com a gente, e no final das contas a gente está ali no nosso barquinho e Deus vai levando a água, a gente vai tomando o rumo que precisa tomar. Eu vi uma que era das soluções, assim, né? Tipo, o teu problema tem solução? Né? Tipo, se ele tem solução, é porque daqui a pouco tu vai conseguir selecionar. E se ele não tem solução, a gente vai dar outro jeito, né? Em outro passo, tipo, se aquilo ali não tem, e a gente fica brigando com essa coisa, né? Tipo, do problema em si, e não foca, tipo, lá na frente na solução. Se eu não tenho agora, daqui a pouco, né? Tipo, o que eu preciso fazer? É um processo, né? É muito mais difícil, né? Para várias coisas que a gente busca, mas com isso, né, que é saúde também, a gente quer para ontem, né, a gente quer começar a estimular ontem, mas às vezes não é, né, tem o tempo certo ou o tempo que a gente precisa, né, porque às vezes, que nem tu disse, o recurso não alcança para ontem. Isso. E agora, então, tu tem mais a Joana, né, com quantos meses ela tá, como que foi essa gestação? A Joana, tudo que a gente planejou com a Anitta e o Joaquim, a gente não planejou com a Joana. Então, assim, a Joana foi um presente que a gente recebeu. Há uns 5 anos atrás, a gente pensou na hipótese, estudou uma possibilidade de ter ou não mais um filho, né? Mas a gente queria esse filho de coração. A gente não queria
colocar uma carga em cima da criança e dizer assim, não, eu vou ter mais um filho para cuidar dos gêmeos futuramente, né? A gente não queria isso. Então, se a gente quisesse mais um filho, seria para dizer assim, não, eu quero ter mais um filho, eu quero amar esse filho vai vir para completar, né? Sim. E a Joana, ela caiu do céu pra gente sem esperar, assim, deu um baita susto, porque eu preciso tomar medicação, eu tive 2 abortos antes da Anitta e do Joaquim, então lutei muito pra ter eles, né? Sim. E a Joana, aconteceu tudo muito natural, assim, eu não tava tomando medicação, eu não sei, eu acho que Deus, ele que decidiu se a gente deveria ter mais um ou não, né? E aí ele mandou ela pra gente, ela agora vai fazer 4 meses, ela é uma boneca e assim, tá sendo uma experiência totalmente diferente para quem só teve a experiência de ter uma criança especial, hoje ter uma criança típica assim, é tudo tão mais fácil. Sim. Tudo tão mais fácil. Segue o baile junto com os outros segue o já. baile, tá tudo certo. Quem dá banho num, dá banho em 3 e vamos embora. Que bacana. Eu queria te agradecer, né, muito então, por tu compartilhar, né, toda a tua história e oportunizar, como eu já disse antes, muitas pessoas, né, a terem acesso ou saber que, tipo assim, a gente tem apoio, né, que nem tu comentou, quantas mães, né, vocês se falaram, quantas amigas tu encontrou também no caminho, né, e que isso também é uma forma da gente se segurar em alguém, assim, né, tipo, é um apoio, né, porque a gente nunca sabe como vai ser, né, quando a gente tiver um filho, né, então a gente saber que existem, né, tipo, mais pessoas, quanto mais próximo da gente estiver, né, melhor pra gente ter esse contato, né, saber como que acontece, que não é só contigo, né, porque às vezes a gente fica meio maluca com umas coisas, né, e daí quando tu fala com outra pessoa, às vezes um coleguinha da escola, alguma coisa, não, isso acontece na outra casa também, né, isso acontece, então, tipo, não é só com a gente, né. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar tudo isso conosco, né? Parabéns, né? Por toda a tua dedicação. Eu que te conheço um pouquinho, acompanho um pouco, né? Do teu caso, enfim. A gente fica feliz em saber também que tu coloca isso também, né? Nas redes um pouquinho, né? Do que é, assim, para as pessoas entenderem, terem acesso. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigada eu pelo convite e... a gente está aí à disposição. Sim, quando vocês precisarem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.